Bom dia, pessoal. Todo mundo está me ouvindo aí direitinho? Bom Liguem dia, as Carlão. câmeras. Bom dia. Liguem as câmeras aí de vocês para ver vocês aí. Muito bem. Joia. Bora. Não liguem, não deixem só as fotos, não. Liguem aí para eu ver o rosto de vocês também, que tô com saudade de todo mundo. Como é que vocês estão? Todo mundo bem? Tá me ouvindo direitinho? Sim. Beleza. Aí, maravilha. Bom dia, bom dia. Bom dia, beleza? Deixa o pessoal entrar aí, todo mundo, que a gente começa. Como é que passaram de ontem para hoje? Muitas aulas. Aumentou o número de aulas, né? Ao vivo. Aumentou. Agora tá Aí, de 8 às 12. amanhã toda vocês têm aula, né? Ao vivo. É bom porque, Até meio-dia e 45. deixa eu ligar isso aqui, é cansativo, mas o importante é que segue a carga horária normal, né? E o conteúdo vai atualizando. Eu acredito que as outras O escolas. importante é a gente aprender. É isso aí, é a gente recuperando o máximo possível, né? Porque, de qualquer forma, houve uma perda, porque quando a gente está fora da sala de aula, o ritmo é diferente. Agora, também tem uma vantagem. Aqui, por exemplo, a gente perde muito menos tempo arrumando sala, pedindo para vocês ficarem quietos, separando aluno para não conversar. Então, o conteúdo ele flui também numa constância mais rápida. Só que é lógico que vocês vão ter uma dificuldade maior de compreensão, de acompanhamento, porque a gente não está juntinho para poder tirar dúvida. Mas aí é aquilo que eu falei para vocês. Vocês podem ficar à vontade. Acho que todo mundo que me mandou mensagem aí no privado viu que eu respondi. Eu posso demorar um pouquinho para responder, que às vezes eu estou dando aula, estou gravando aula e aí não tenho tempo de responder imediato. Mas eu sempre respondo. Então vocês podem ficar à vontade, tá? Qualquer dúvida, não quiser perguntar aqui durante a aula ao vivo, pode mandar para mim. Se estiver estudando também com outro material, tiver questões, se tiver dúvida, pode me enviar. Tem colegas que já me enviaram aí, sabe que eu respondo, tá? Maior prazer para atender vocês. Podem ficar tranquilos aí. E aí é isso aí. A gente vai fazendo nossa parte aqui. Vocês vão fazendo a de vocês aí. Se Deus quiser, vai dar tudo certo. Beleza? Eu tô vendo um bocado de gente com cara de sono. Vocês estão acordando agora, é? E as outras aulas que tiveram antes? Ó, tem gente que tá com cara que tá dormindo ainda. Bom, vamos lá. Deixa eu ver aqui. Primeiro, eu vou passar isso aqui para vocês, tá? Nós falamos ontem terminamos de revisar a primeira lei da termodinâmica, né? E aí eu falei para vocês que essa primeira lei é baseada no princípio da conservação da energia. Então a gente considera que toda forma de energia que entra no sistema, ela vai ser conservada e ficará mantida no sistema. Então, quais são as formas de energia? Trabalho, calor e energia interna, temperatura. Então, se eu forneço calor para um sistema, esse sistema pega esse calor, parte realiza trabalho e parte vira variação de temperatura, ΔU, que é exatamente a primeira lei da termodinâmica, que diz que ΔU é igual a Q menos trabalho. Porém, existem algumas transformações específicas que vocês já estudaram em química e a gente revisou ontem também. Isobárica, isovolumétrica, isotérmica e uma nova que eu falei para vocês ontem, que é a adiabática, tá? Nessas transformações, a gente pode aplicar a primeira lei, que foi o que a gente revisou ontem.
Então, antes de passar para a segunda lei, eu trouxe alguns exemplos aqui. E, se eu não me engano, no cronograma eu botei amanhã. Eu vou postar uma listazinha de exercício, igual a gente fez nas outras unidades, aquelas listas que a gente sempre faz em sala de aula. E aí vocês vão responder essas questões e me mandar até segunda-feira. Vale ponto? Vale. Aquela pontuação de atividade que a gente sempre dá. Na unidade passada, ela valeu 5 pontos, né? A soma de todas as atividades valeu 5 pontos e depois a gente fez uma atividade avaliativa valendo 5 no final da unidade. Essa unidade, vocês acharam que tá beleza desse jeito? Deixa assim. Ou a gente pode fragmentar a outra avaliação, atividade avaliativa, fazer duas valendo 2,5. Então, essas atividades vão valer 5 pontos novamente. E aí, ao invés de fazer uma só no final da unidade, a gente pode fazer duas atividades avaliativas, valendo 2,5 cada um. Ou, se vocês preferirem, pode deixar no final valendo 5, igual foi na segunda unidade. Isso se Eu a acho gente não que voltar presencialmente, né? eu acho que deixar igual ao da outra unidade seria legal. Acho que tava bom. Também acho. Então, pronto. Também acho. Então, pode permanecer do mesmo jeito que tá. Beleza? Eu falo assim Também porque acho. às vezes para vocês pode ser melhor mesmo, porque tem as outras atividades das outras matérias, né? E acaba acumulando. Então, a gente vai fazendo essas listinhas semanalmente, já vai contando o ponto e depois no final a gente faz uma avaliativa, tá? Do mesmo jeito que foi na segunda unidade. Beleza? Então, pessoal, vamos lá. Olha só, eu separei alguns exemplos aqui para vocês, para a gente compreender melhor aquela aplicação que a gente fez ontem, aquela parte que a gente revisou ontem. Então, o primeiro exemplo de termodinâmica fala assim, ó, sem variar a sua massa, um gás ideal sofre uma transformação à pressão constante, certo? Aqui tá, peraí, desculpe. Sem variar a sua massa, não. Aqui eu alterei aqui a questão. Sem variar a sua pressão, um gás sofre uma transformação à pressão constante. É correto afirmar que, se a pressão é constante, né, sem variar a pressão, transformação à pressão constante, que tipo de transformação é essa? Isotérmica, isobárica, Letra B. isobárica. Beleza. Ok. Aí agora eu faço a seguinte alteração. Sem alterar a sua massa, tá? Um gás ideal sofre uma transformação a uma pressão constante. A uma pressão constante, não, desculpe. Sofre uma transformação. Vamos mudar aqui. Para a gente ver como altera toda a análise. Então, sem variar sua massa, o gás sofre uma transformação. É correto afirmar que... Qual vai ser a resposta agora? Letra E. A variação de temperatura do gás será a mesma em qualquer variação de pressão? Não, está errado. Mais alguém arrisca aí? Acho que é a letra D, né, não? Letra D, a pressão diminuirá se a temperatura do gás aumentar. Não. Se a temperatura aumentar, as moléculas se agitam mais, a pressão também vai aumentar. Porque a isovolumétrica é aquilo que eu falei para vocês que acontece dentro de uma panela de pressão. Você fechou a panela, Ah, é verdade. fornece calor para a panela. Aí o líquido que está lá dentro, ele começa a agitar mais. Chega um momento que a pressão é tão grande que essa panela, se você esquecer, ela vai explodir. Tá certo? Então a D está errada. A resposta Então seria a letra C. Exatamente, letra C. O gás não realiza o trabalho. Por quê? Porque se a massa não varia, é isovolumétrica. E trabalho é igual a pressão vezes variação de volume.
Por isso que a resposta correta é letra C. Beleza? Ô, Carlos, eu não entendi, não. Olha só. A pergunta original, tá? A pergunta original era: sem variar a sua pressão, o gás sofre uma transformação a pressão constante. Era redundância aqui. É correto afirmar que a transformação era o quê? Isobárica. Aí o que eu fiz aqui? Eu mudei só uma palavra aqui no enunciado, para vocês verem que mudo toda a análise da questão. Sem variar sua massa, um gás ideal sofre uma transformação. É correto afirmar que esse gás não realiza trabalho. Por que ele não realiza trabalho? O volume não é constante? Trabalho é pressão vezes variação de volume. Se o volume é constante, ΔV é zero. ΔV vezes Professor? qualquer pressão vai dar zero. Pode falar. Mas Mas o ele que tá tem a ver falando. a massa com o volume? Se a massa não variou, densidade não é massa sobre volume, Sim. então a densidade e a massa são proporcionais. E o volume também. Entendeu? Se você pega um gás, você tem um gás com determinado volume, ele tem uma certa massa. Se a massa não varia, o volume também não vai variar. Entendeu? Mas ele não deveria falar da densidade? Porque em todos os casos a massa não vai variar. Em todas as transformações vai ter uma variação de massa. Sim, mas aí aqui ele só quer exemplificar que não vai ter aumento de massa. E, consequentemente, não vai ter aumento de volume. Entendeu? Se tem aumento de massa, vai ter um aumento de volume. Concorda? Porque altera a densidade também. Então, a massa é proporcional ao volume e é proporcional à densidade também. Entendeu? Então, quando ele fala que sua massa não varia, subentende-se que o volume também não varia. Certo? Dúvidas? Hein? Todo mundo entendeu? Tranquilo? Então, olha só. Quando você muda uma palavra, o que eu quero mostrar para vocês? Que é exatamente o que eu faço nas provas de vocês. E eu canso de falar isso aí para vocês desde o primeiro ano e vocês continuam errando. Eu pego a mesma questão que eu boto na lista de exercício, mudo uma palavra e mudo a resposta toda. Qual era a resposta aqui? Quando a questão estava original, era a letra B, porque esse Isobárico. daqui era o quê? Pressão, ó. Vou botar aqui que eu respondi original, tá? Aqui eu tinha feito antes. Sem variar a pressão, o gás sofre uma transformação. É correto afirmar que é uma transformação isobárica. Letra B é a resposta. Se eu mudo uma palavra, coloco massa. Ou se eu colocasse, como o Márcio perguntou aqui, densidade. Se eu quisesse ser mais direto, eu colocaria volume. Tá? Se É colocasse temperatura, temperatura seria o quê? Isotérmica. isotérmico. Entendeu? Então, você mudou uma palavra, você muda todo o sentido da questão. Entendeu? Você muda a alternativa da questão. É o que eu faço com vocês desde o primeiro ano. Eu pego a lista de exercício, mudo uma palavra, mudo os dados, mas mesmo assim, toda vez tem aluno que acha que a questão está igual e bota a resposta. Eu fiz isso naquela atividade avaliativa. Viu? Botei questões semelhantes a que a gente já tinha passado na sala, mudei alguns dados e o aluno colocou a resposta que estava na aula, pensando que estava Ô, Carlos, igual. Sim. a Pois última não. coisa aqui. Se fosse volume no lugar de pressão e tivesse alternativa isocórica, transformação isocórica, seria isocórica ou continuaria o gás normal do trabalho? Ou seria as Não. duas? Aí você teria duas respostas corretas. Não pode. Ah, Tá? A questão teria que ser anulada ou então considerar as duas respostas. Mas nesse ok. caso, quando você faz uma avaliação e coloca duas alternativas, a questão ela é anulada. O correto é anular, tá? Porque o aluno pode acabar ficando na dúvida. Quando ele vê mais de uma alternativa correta, ele pode estar pensando, ele pode responder, alegar que respondeu qual afirmativa errada, e aí você acabou confundindo o aluno. Então, normalmente tem uma resposta
correta, uma alternativa correta, eu posso colocar uma questão com duas ou mais alternativa correta, tá? Mas aí, para não causar esse tipo de problema, a gente coloca verdadeiro ou falso nas afirmativas, ou então coloca aquelas alternativas para você dizer quais afirmações, quais as respostas são corretas. 1, 2 e 3, A, B, C, A, B e D, entendeu? Porque isso aí não induz vocês ao erro diretamente. O que eles fazem é induzir vocês ao erro indiretamente. Ok? Bom, todo mundo entendeu isso aí, né? Beleza? Vamos lá. Segunda. Numa transformação de um gás perfeito, os estados final e inicial acusaram o mesmo volume. Aí, esse daí foi direto, tá vendo? Que o Márcio perguntou. Estou falando diretamente do volume. Certamente a transformação foi o quê? Qual é a resposta aí? Vamos lá, quem responde? Qual é a resposta dessa aí? Professor, abaixa mais um pouco para eu ver o. Sim? Senão aparece. Letra E. Letra. Letra E, exatamente. Ó. É a mesma coisa do que eu fiz aqui, né? Eu acabei falando aqui quando eu mudei para a massa e fiz a análise do segundo exemplo. Então, se você tem o mesmo volume, né, consequentemente a transformação é isovolumétrica. Se ela é isovolumétrica, ΔV é zero. Se ΔV for zero, nós não teremos trabalho, tá? E se não houve trabalho, a resposta correta é a letra E. Se aqui tivesse isovolumétrica, não poderia ter a letra E, né? E aí seria a resposta correta, ou isométrica ou isocórica. Beleza? Todo mundo entendeu? Tranquilo? Bom. Sim. Terceira. Sobre um sistema, realiza-se um trabalho de 3.000 joules. Em resposta, ela fornece 1.000 calorias de calor durante o mesmo intervalo de tempo. Qual a variação de energia interna do sistema durante esse processo? Considere uma caloria 4,2 joules. Vamos lá, façam aí e me dê a resposta. Podem calcular aí. Como é que eu vou calcular? Vou usar a primeira lei da termodinâmica, né? ΔU é igual a Q menos trabalho. Vamos fazendo o cálculo aí. Quem terminar primeiro pode abrir o microfone e falar a resposta para mim. Que aí a gente vai ver se está correto. Deixa eu abrir aqui para ver vocês. Um monte de gente com a câmera desligada, né? Abre umas câmeras para ver vocês. E aí, alguém? Por causa dessa energia interna e a temperatura, Vai corresponder à temperatura. Em física, a gente considera energia interna ΔU temperatura. Mas aqui ele não está perguntando nada sobre temperatura, não. Eu vou falar disso já já. Eu quero ver a resposta de vocês. Qual vai ser a variação da energia interna, tá? 2.000? Ó, não é 1.200 não? 2.000 não. 1.200. 1.200, tá? Por que não é 2.000? Porque quem respondeu 2.000 aí esqueceu de transformar, ó. Aqui está em calorias. E aqui é em Chama do joules, tá? física. Então você vai pegar uma caloria 4,2 joules. Você vai multiplicar aqui 1.000 calorias vezes 4,2 e você vai achar 4.200 joules. Então a resposta está aqui, ó. 4.200 joules é a quantidade de calor que ele fornece
ao sistema, certo? E o trabalho 3.000. Então, veja bem, o sinal é de fundamental importância. Então, ele fornece para o sistema 1.000 calorias. Isso significa que a quantidade de calor foi de 4.200 joules, positiva. Coloquei aqui 4.200 positivo. O trabalho foi realizado, realiza-se um trabalho de 3.000 joules, certo? Sobre o sistema. Então, esse trabalho é um trabalho negativo, certo? Coloquei aqui para chamar a atenção de vocês. Então, sobre um sistema, você realizou um trabalho de 3.000 joules. Então, esse trabalho é um trabalho negativo, certo? Que é um trabalho realizado sobre o gás, positivo, se fosse realizado pelo gás, tá? Então, isso daqui vai dar uma variação de energia interna de 7.200 joules, tá? Não é 1.200 joules, não. Ok? Por quê? Porque você tem que considerar o sinal. Beleza? Todo mundo entendeu? Professor, repete de novo, por favor. Olha só. Repete essa parte do trabalho menos e tal. Isso, olha só. Quando você achou 2.000 joules, o erro foi que você não transformou calorias para joule aqui, certo? Aí você pegou 3.000 menos 1.000, achou 2.000. Né? Você nem considerou o sinal e você nem transformou. Beleza? Quando o pessoal achou 1.200 joules, que foi o que eu tinha colocado aqui também, 1.200 joules, a gente não considerou o sinal, tá? O sinal para você calcular o que está acontecendo com o gás. Então, veja bem, sobre um sistema, realiza-se um trabalho de 3.000 joules. Então, você realizou um trabalho de 3.000 joules sobre o sistema. Em resposta, ele fornece 1.000 calorias de calor durante o mesmo intervalo de tempo. Então, você está fornecendo 1.000 calorias de calor nesse mesmo intervalo de tempo, tá? Então, a quantidade de calor fornecida vai ser 1.000 calorias vezes 4,2 joules, que dá 4.200 joules, ok? E o trabalho foi você que realizou sobre o sistema, então o trabalho é negativo, tá? Menos 3.000 joules, porque foi você que realizou o trabalho sobre o sistema. A fórmula é ΔU é igual a Q menos trabalho. Se o trabalho é negativo, menos vezes menos vai dar mais. Então, a variação de energia interna foi de 7.200 joules. Todo mundo entendeu isso aí? Ô, Carlos, a Pode única falar. coisa que eu não entendi aqui ainda foi esse negativo do trabalho. Quando é que vai ser positivo e quando é que vai ser negativo? Isso a gente falou lá no início. Tudo pode ser positivo ou negativo. Se o trabalho foi realizado sobre o gás, ele é negativo. Se o trabalho foi realizado pelo gás, ele é positivo, certo? Se o gás recebeu calor, ele é positivo. Se o gás cede calor, é negativo. A energia interna pode ser mais se a temperatura subir, pode ser menos se a temperatura cair. Entendeu? Todas as três grandezas têm mais ou menos. E se você não colocar o sinal, analisando o enunciado, você erra a questão. Todo mundo entendeu? Nenhuma dúvida? Beleza. Agora vamos voltar aqui. Eu poderia, como algum colega falou aí, eu não sei quem foi, perguntar sobre a temperatura. Eu poderia passar essa questão, esse exemplo aqui para vocês, essa questão, e perguntar assim, ó, o que ocorreu com a temperatura do gás durante o processo? Qual seria a resposta? Aumentou. Aumentou, exatamente.
Então, a temperatura do gás vai aumentar. Por quê? Porque o ΔU foi positivo. Entendeu? Todo mundo entendeu, meu povo? Beleza. Aí agora vamos alterar aqui, ó. Vamos supor que eu colocasse na questão isso aqui, ó. Sobre um sistema, realiza-se um trabalho de 3.000 joules e, em resposta, ele cede 1.000 calorias de calor durante esse intervalo de tempo. Qual a variação de energia interna do sistema? Então, aqui ia dar quanto? Ia dar 1.200. menos 4.200, beleza? E aqui ia ser menos 4.200. E a resposta ia dar menos 1.200 joules de variação de energia interna, não é isso? Porque sobre ele foi realizado um trabalho de 3.000 joules, então o trabalho é negativo, menos vezes menos dá mais 3.000, 4.200, mais 3.000 menos 1.200 joules. Nesse caso, o que iria acontecer com a temperatura do gás? Iria diminuir. Beleza? Eu poderia ceder calor e a temperatura subir, gente? Carlos, Oi, Não. não entendi esse último. olha só. Esse. Ó, eu mudei aqui. Ó. Sobre o sistema, realiza um trabalho de 3.000 joules, beleza? Em resposta, ele vai ceder 1.000 calorias de calor. O gás vai perder 1.000 calorias de calor, certo? Se ele cede 1.000 calorias de calor, ele está perdendo, é negativo. Delta aqui é negativo. Então, você tem que colocar aqui, ó, menos 1.000 calorias vezes 4,2. Vai dar menos 4.200 joules. Certo? Até aí, entendeu? Então, ceder o calor Ok. é negativo. Beleza. Aí você vai jogar na fórmula. Não é ΔQ menos trabalho? Só que ΔQ é negativo. Então, ele perdeu 4.200 joules e sobre ele foi realizado um trabalho de 3.000. Então, vai ser o quê? Menos o trabalho, que é sobre o gás negativo de 3.000. Então, menos vezes menos vai dar mais. Vai ficar menos 4.200 mais 3.000, menos 1.200 joules. A variação de energia interna foi negativa. Isso significa o quê? Que a temperatura do gás diminuiu. Entendeu? Entendeu agora? Dê um retorno aí, por favor. Uhum. Beleza? Aí eu fiz outra pergunta. Beleza. Olha só quanta coisa eu posso fazer em cima de uma questão. Fiz outra pergunta. O gás poderia ceder calor e sua temperatura aumentar? Alguém respondeu não. Alguém discorda? O gás ele pode ceder calor, perder calor e sua temperatura aumentar? Não. Bora, meu povo. Manifestem-se, eu quero ouvir vocês. Acho que não. Acho que não. Quem mais Eu acha acho que que não. não? Não. Alguém acha que sim? Quem acha que sim, por quê? Vamos lá. Márcio. Ué, mas se Pode, pela dependendo do trabalho. equação, dependendo do trabalho, se o Exatamente. trabalho Muito for maior bem. do que o... Isso mesmo. Exatamente. Então, o gás ele pode ceder calor, pode perder calor e mesmo assim sua temperatura aumentar. Ah, professor, como é que isso é possível? Vamos botar aqui agora, ó. Imagine que ele, sobre o gás, você realizou um trabalho de 6.000 joules e ele cedeu 1.000 calorias de calor. O que vai acontecer aqui, ó? Vai ficar 6.000. Então, vai ficar menos 4.200 mais 6.000. Então, 6.000 menos 4.200. Certo? Você vai ter aqui quanto? 1.800 joules positivo. Não é isso? Então, o gás cedeu 1.000 calorias de calor e mesmo assim sua temperatura aumentou.
Todo mundo entendeu isso aí que eu acabei de falar, gente? Tranquilo? Você pode falar de novo, Carlos, por Posso, favor? olha só. Eu perguntei se o gás ele pode ceder calor e mesmo assim sua temperatura aumentar. Alguns colegas acharam que não, que é o que a maioria dos alunos acham, tá? E outros colegas acharam que sim, é possível, depende do trabalho. O trabalho aqui era de 3.000 joules. Agora eu aumentei o trabalho realizado para 6.000 joules. Se eu realizo um trabalho maior do que a quantidade de calor cedido, a temperatura do gás vai aumentar. Por quê? Porque esses 1.800 joules ele vai virar energia interna, já que toda a energia é conservada no sistema, certo? Então, o gás pode ceder calor e sua temperatura aumentar? Pode. Basta que o trabalho realizado sobre o gás seja maior do que a quantidade de calor cedido. E aí ele vai ter um saldo de energia que vai provocar o aumento da temperatura. Conseguiu entender? Entendi. Obrigada, Beleza? Carlos. Nada. Uhum. Então, todo mundo entendeu. Vocês viram que eu mudei aqui 4 vezes a mesma questão. E todas as 4 vezes que a gente mexeu na questão, eu alterei as respostas. Certo? Então, é isso que a gente faz. Bom, qual a variação de energia interna de um gás sobre o qual é realizado um trabalho de 80 joules durante uma compressão adiabática? Vamos lá, qual é a resposta? Calculem aí rapidinho e falem. A gente ainda tem uns minutinhos. A diabática é o que mesmo, Carlos? É aquela que não há troca de calor entre o sistema e a vizinhança. Menos 80 joules. 180 joules. Menos 80 joules. Vamos ver aqui. Errado. Mais 80 joules. 80 joules? Isso é. Tá vendo? Por que que vocês colocaram menos 80 joules? Porque vocês não consideraram o sinal. Variação de energia interna é igual a ΔQ menos ΔU, certo? Se ΔQ é zero, ΔU vai ser menos trabalho. Concorda? Só que o trabalho aqui foi o quê? Realizado sobre o gás, ó. Então, a variação de energia interna de um gás ideal sobre o qual é realizado um trabalho de 80 joules. Se você realiza trabalho sobre o gás, o trabalho que você realiza é o quê? Negativo, certo? Negativo. Menos 80 menos da fórmula fica mais 80 joules. Portanto, a resposta é letra A. Perceberam como é fácil a gente errar a questão? Basta a gente ler com pressa. E o que vocês mais vão fazer na hora de responder uma prova de vestibular ou Enem é ler com pressa a questão. Porque vocês têm pouco tempo. Por isso, preste atenção. É muito importante a leitura e a interpretação. Ler corretamente, ler atentamente a questão e interpretar corretamente a questão é fundamental para que vocês possam acertar as questões. Todo mundo entendeu aí? Porque a letra A, nenhuma dúvida? Beleza. Vamos aqui para o último exemplo que eu passei para vocês. É o 5º exemplo. Durante a expansão de um gás, este realiza trabalho de 200 joules mediante o recebimento de uma quantidade de calor de 900. Tá? Então, ele vem. Nessa expansão, a variação de energia interna vai ser de quanto? Letra B? 700 joules, letra B. Vamos conferir? Certinho. Por quê? Porque o gás, ele recebeu 900 joules. Então, 900 é positivo, certo? Menos o trabalho que ele realizou, que também é positivo, de 200. Então, vai ser 900 menos 200, 700 joules, letra B. Tranquilo, certo? Agora, se eu tivesse realizado um trabalho sobre o gás de 200 joules, o que iria acontecer? Aqui ficaria 1.100. negativo, né? Menos 200, ia ficar 900, mais 200, 1.100 joules
seria a resposta correta. Se o gás cedesse calor, ao invés de receber calor, ficaria menos 900, menos 200, menos 1.200. Se ele cedesse calor e realizasse o trabalho sobre o gás, alguém realizasse o trabalho sobre o gás, ficaria menos 900 mais 200, que seria menos 200. E aí daria menos 700. Todo mundo entendeu isso aí, gente? Alguma Sim. dúvida sobre isso? Tá tranquilo? Ficou claro esses exemplos? Nenhuma dúvida? Bom, então beleza. Na próxima aula, que nosso tempo está acabando, infelizmente, eu tinha aqui para botar para vocês. A gente ia falar aqui da segunda lei da termodinâmica, mas a gente vai deixar para começar na próxima aula. Então, a gente iria começar aqui falando da segunda lei, porém, a gente vai deixar isso para outra aula, tá bom? Então, na próxima Carlos, aula, a gente vai você falar tem disso. Mas alguma antes, lista desse assunto? a gente vai passar, isso que eu vou fazer. A gente vai passar mais exemplos, tá, da primeira lei, e conforme o cronograma, eu vou postar para vocês uma lista amanhã, lá no eClass, e essa lista de exercícios vão resolver e me mandar na segunda. Que aí na aula de terça a gente vai corrigir essa lista e comentar. Tá certo? Beleza. Ô, Carlos, Oi, pode falar. Enquanto isso, eu vou você pode fotografar. disponibilizar para a gente aquela apostila que você usou para explicar na outra aula? Eu vou dar uma olhada na gravação da aula. Eu vou ver se eu tenho ela aqui no arquivo. Se eu tiver, eu mando para o e-mail de vocês, tá? Ok. Qual é a explicação? Você está falando a aula teórica que eu postei que eu usei para... É porque você postou na outra aula que você deu pra gente sobre a primeira lei, você usou uma apostila para ir explicando pra gente. Ah, certo. Foi esse mesmo slide aí, só que antes. É. Tá. Eu vou queria saber se você podia mandar. Eu vou ver se eu tenho ele no arquivo e aí eu mando pro e-mail da turma, tá bom? Pode Ok. ser? Aí eu mando ele pro e-mail da turma. Se eu não encontrar, é porque meu computador tá ficando muito sobrecarregado e é um computador mais antigo. Então tem algumas coisas que eu estou evitando de manter arquivado, porque senão vai pesando muito, porque tem muita aula gravada. E aí eu talvez não tenha mais esse arquivo. Mas aí eu faço o seguinte, eu mando um resumo teórico para vocês, que seria o resumo que eu ia fazer em sala, eu passo para vocês lá no eClass ou no e-mail de vocês. Beleza? Ok. Mas eu vou procurar aqui com Melhor. calma. Pode ser que eu ache esses slides aí, eu mando para vocês. Se eu não achar, eu faço isso. Tá ok? E aí a gente obrigada. pode fazer o seguinte. Eu posso ver semana que vem também. Antes de entrar na segunda lei, a gente passa eu passo um material teórico para vocês sobre isso aí. Aí vocês dão a lida e depois a gente tira as dúvidas de vocês. Tá certo? Beleza, pessoal? Beleza. Então, valeu. Bom dia para vocês. Foi bom estar com vocês aí. Bom dia, Prazer em Carlos. revê-los. Qualquer dúvida, vocês podem mandar pelo WhatsApp que eu vou tirando a dúvida de vocês. Fechou. Beleza? Valeu, galera. Um Obrigada. abração. Valeu. Tchau, professor. Tchau, professor. Tchau, Valeu, bom dia, Carlão. Bom dia, Cleitão. Valeu. Valeu. Valeu, Carlão. Valeu, galera. Valeu, Carlão. Um abraço. Tchau, tchau.